Fala pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre essa residência, que é a residência DL e que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Lembrando, inclusive, que nós já soltamos um episódio a respeito desse projeto, o episódio de número 1, e naquele episódio a gente fala muito sobre topografia e sobre implantação. E o que a gente vai abordar nesse episódio, vai compartilhar com vocês, e a ideia é mostrar um pouco o que está por trás, enfim, tudo aquilo que a gente pensou para poder, de alguma maneira, contribuir com vocês, ou seja, quando vocês tiverem algum desafio semelhante pela frente. E então a ideia da gente hoje, nesse episódio número 2, é falar muito sobre as estratégias projetuais que nós adotamos para chegar nessa solução que eu estou mostrando aqui para vocês hoje. E foram muitas, evidentemente. Algumas, inclusive, a gente descartou, voltou atrás. Aquele processo realmente de projeto que a gente tem que testar várias alternativas para que a gente possa, ou seja, encontrar aquelas que são as mais interessantes e descartar aquelas que, evidentemente, no decorrer do processo como um todo, a gente acreditou que não valia a pena a gente levar adiante. Então essa é a ideia, e aí eu espero que vocês curtam, compartilhem, cliquem no sininho para vocês realmente receberem um conteúdo semanal da gente. Então fique com a gente e vamos lá falar um pouquinho sobre essa residência, sobre as estratégias projetuais que a gente adotou na residência DL. Em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante, que a gente comentou no episódio anterior, já disse isso, mas repito, é a questão da topografia e da implantação. São elementos fundamentais, eles nos auxiliaram muito nas decisões, enfim, de uma série de questões em relação ao acesso, em relação aos níveis do terreno, do projeto, como é que a gente implantaria, ou seja, o nosso projeto. E aí a gente partiu então para analisar, em relação à questão da implantação, os afastamentos obrigatórios que nós deveríamos manter em relação aos vizinhos e em relação à área de preservação que se encontra bem aqui ao final. E a gente foi então desenvolvendo algumas dessas alternativas e vendo, ou seja, dentro do terreno, em que local a gente poderia de fato trabalhar. E de novo, o declive foi muito importante para a gente chegar nessa solução que a gente está apresentando para vocês aqui hoje. E é claro que algumas modificações aconteceram, foram muito pequenas. Em especial, vocês vão ver a questão do acesso ao primeiro pavimento que a gente alterou, e inclusive a gente acredita que a solução que a gente chegou é muito melhor em relação à solução anterior. Então, é importante vocês verem aqui, na verdade, os afastamentos. Então aqui a gente já tem um vizinho que está justamente localizado nesse trecho, e aqui nessa área era o acesso principal, então a gente tem essa circulação, e esse era o acesso principal onde, digamos, não só os moradores, mas eventualmente os vizinhos e visitantes que eventualmente fossem convidados, entrariam. Então, essa cota de nível para a gente era muito importante em função do relevo da topografia para a gente chegar nessa solução. E aí, é claro que em função desse declive, a gente precisaria chegar em algumas alternativas para aproveitar da melhor maneira possível, e foi então que a gente entendeu que seria muito interessante, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista do projeto propriamente dito, a gente estabelecer, digamos, a base desse nosso projeto, o embasamento, né? A gente deveria dar uma importância significativa para ele, e foi assim que a gente entendeu e assim o fizemos. E nessa base a gente especulou algumas alternativas, algumas soluções de projeto, e inclusive em relação ao material. Que material a gente poderia, ou seja, trazer para esse projeto de tal forma que ele mostrasse a maior solidez possível, né? A base, a gente tinha que ter essa percepção de um elemento sólido, um elemento realmente denso e que trouxesse esse peso que configuraria esse aspecto fundamental nesse projeto. E a gente adotou, foi atrás de algumas alternativas, vamos fazer em pedra, vamos fazer em algum outro elemento. E é claro, em função da nossa afinidade com o material e com as características desse material, a gente resolveu trazer o concreto como elemento fundamental para construir essa relação, ou
ou seja, de composição para a base do nosso projeto. E aí, quando a gente fala em concreto, a gente tem alguns aspectos que são muito importantes, que vale a pena a gente levantar, ressaltar algum deles, mas eu vou fazer isso ao longo desse vídeo para vocês continuarem com a gente. Bom, então eu vou comentar com vocês um aspecto que eu acho muito importante nesse projeto. Primeiro, a relação da base e depois, como é que a gente estruturaria o pavimento superior. Qual material nós levaríamos, ou seja, para esse pavimento superior, de que maneira a gente ia tratar e qual a ideia que a gente queria trazer para esse projeto. É claro que, uma vez definida, ou seja, esse embasamento e com as características que a gente de fato estava em busca, ou seja, desse peso, dessa massa, desse corpo edificado muito sólido, a gente, no pavimento superior, queria trazer justamente a percepção oposta, ou seja, em relação a esse embasamento. Uma estrutura mais leve, mais singela, de tal forma que a gente percebesse uma sutileza e alguma leveza em relação à composição desses dois elementos que trazem por si só, ou seja, a carga e o peso e a leveza na estrutura metálica. Então a gente entendeu que a melhor solução era trabalhar com uma estrutura mista. Quando a gente fala sobre concreto, tem algumas coisas que eu acho que são muito legais e que vale a pena a gente pontuar, até para que vocês, com eventualmente os nossos erros, consigam evitar problemas em obras que, porventura, vocês decidam realmente trabalhar com o mesmo material. Então vamos falar um pouquinho sobre o concreto. No concreto, a gente tem algumas características que são fundamentais e que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente estiver trabalhando com elas. A primeira delas é a gente tomar uma decisão em relação qual o tipo de forma a gente vai adotar e a gente vai utilizar em nosso projeto. E aí a gente tem alguns aspectos que a gente, primeiro de tudo, tem que tomar aquele recuo para a gente identificar na nossa região, na nossa cidade, quais são os fornecedores e se eventualmente a gente tem uma mão de obra que possa, de alguma maneira, nos capacitar e nos dar realmente algum apoio técnico na execução desse material, que é um material muito nobre e que a gente precisa realmente de alguns pequenos detalhes para a gente chegar a uma execução de excelência, que é sempre a nossa expectativa, ou talvez a gente sempre persegue, nunca consegue, mas a gente persegue essa excelência nos nossos trabalhos. E aí o que é muito legal, ou seja, falando desses dois aspectos, né, dos fornecedores, aqui em Brasília a gente tem uma série de dificuldades para trabalhar com os fornecedores das formas, né? A gente quis ir atrás de algum fornecedor que disponibilizasse para a gente as formas metálicas, porque a gente entende que é, digamos, um processo industrial que já tem uma certa modulação e que a gente pode aplicar sem grandes dificuldades. Então essa é a ideia, que teoricamente funcionaria perfeitamente, mas a gente sabe que na teoria, ou seja, a prática é um pouco diferente da teoria e por isso é fundamental que nós arquitetos estejamos dentro do canteiro de obras para a gente conseguir de fato um efeito esperado daquilo que a gente realmente está imaginando. Então a gente tem essa questão, que uma é adotar as formas metálicas e a outra é eventualmente trabalhar, ou seja, com as formas em compensado e eventualmente em madeirite. A gente não recomenda muito em função da característica do próprio material, mas também é uma alternativa. E a gente pode, ou seja, a partir do momento em que a gente decide trabalhar com os compensados, com os pinos, fazer um trabalho de concreto que eu acho muito bacana, eu acho lindo, que é o concreto ripado que a gente tem, né? Que são as ripas em madeira, que são, na verdade, as formas são montadas por um carpinteiro que realmente tem uma qualidade excepcional na execução e que é difícil a gente encontrar normalmente no mercado. Então, a gente pode definir grosseiramente, tá, gente? Tem uma série de outras alternativas, mas que a gente tem, ou seja, uma forma, um produto que é um pouco mais industrializado, que são as formas metálicas, e a gente pode partir também para um sistema um pouco mais tradicional, convencional, feito à mão, carpintaria, etc. e tudo mais. A gente tem sempre vantagens e desvantagens em cada um desses processos.
né? Vamos falar primeiro um pouquinho sobre as vantagens que a gente identifica nas formas metálicas. Primeiro, a questão, ou seja, da execução. A montagem das formas metálicas ela é, entre aspas, facilitada. Existe um processo, né? Ou seja, um processo industrial para se montar as formas em função de um padrão que a indústria, que os fornecedores disponibilizam para a gente. Então já é um processo um pouco mais simples nesse sentido. Então a gente ganha, ou seja, um pouco de agilidade. E aí, em relação, ou seja, às vantagens que a gente pode definir com o carpinteiro, com o concreto ripado, com aquele aspecto que a gente vai obter realmente ao final, quando a gente tira as formas, né, tem a desforma realmente de todo o trabalho. Normalmente, no concreto ripado, digamos que as imperfeições, né, quando a gente executa esse tipo de sistema, elas passam mais despercebidas em relação ao outro sistema que eu falei para vocês. Então, as irregularidades, algumas indefinições, alguns problemas que o material vai nos mostrar, normalmente no concreto ripado, que a gente tem com essas formas que eu comentei, elas passam mais despercebida e no conjunto da obra a gente não se sente tão angustiado, ou seja, na medida em que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Então a gente tem essas vantagens, né? A forma metálica, a forma feita em compensado ou em pinos, né? Com concreto ripado. Qual que é a desvantagem aí em relação às formas metálicas? A gente identifica que normalmente é preciso você ter uma atenção muito grande do ponto de vista ou seja, da execução, né? Porque essas imperfeições elas acontecem com maior frequência. Quando você tira as formas metálicas e eventualmente o concreto ele não foi bem vibrado ou enfim ele foi lançado, né, dentro dessas formas metálicas de uma maneira incorreta, normalmente isso acaba sendo estampado no concreto. E quando ele não é vibrado da maneira correta, a gente vai identificar uma série de brocas, né, ou seja, que as britas vão aparecer e aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado nessa execução, em que pese que seja mais fácil você montar realmente essas formas metálicas, ao final você tem que ter uma atenção redobrada no momento da concretagem desse processo. Né? Já a forma feita, né, em compensado em pinos, esse processo é um pouco mais fácil, mas os mesmos cuidados na hora de vibrar o concreto, na hora de avaliar realmente, ou seja, essa execução é importante a gente ter. Então a gente tem essas duas vantagens e desvantagens. Agora, um aspecto que é fundamental quando a gente está trabalhando com concreto aparente, eu estou falando sempre de concreto aparente, tá, gente? É a gente perceber e estar sempre atento em relação ao traço do concreto, né? E a gente, de alguma maneira, entrar em contato com os fornecedores, né? Ou seja, com essas concreteiras e definir os lotes que a gente vai precisar. Porque, às vezes, se você muda, né, de um fornecedor para o outro, e aí o cara está te fornecendo areia de uma determinada região e o outro fornecedor te passa uma areia de um outro lugar, você vai ter certamente problema de tonalidade do concreto, problema de relação de uma etapa de concretagem para outra. Então esse é um aspecto fundamental que eu acho que é importante vocês ficarem ligados. A gente já sofreu alguns problemas com relação a essa questão. É claro que é sempre possível você chegar num denominador comum, mas isso vai te demandar um pouco mais de atenção e, evidentemente, um tratamento do concreto depois de você desformar um pouco mais atento, com um pouquinho mais de qualidade nesse sentido. Então a gente tem, na verdade, essas duas alternativas. E é óbvio, depois que você tira o concreto, você sempre precisa, né, tira as formas, desculpe, você sempre precisa de um tratamento, né? Ou seja, tem verniz, tem silicone, mas o que a gente mais gosta é um hidrofugante à base de água que, na verdade, não vai descaracterizar o tom do concreto e vai deixar o material mais próximo possível do natural. Agora, o que é fundamental, e aí quando vocês estiverem eventualmente decidindo ou optando por esse tipo de solução arquitetônica, de fazer o concreto aparente, tem uma coisa que vocês vão precisar lidar e certamente o cliente de vocês também vai precisar entender que o concreto é um material que, na verdade, é um material que você
você molda ele, né? Digamos, você estabelece o traço, a quantidade de areia, de cimento, de água, brita, etc. e tudo mais. É um concreto autoadensável, que é mais líquido, né? Enfim, que você tem, de uma certa maneira, como lançá-lo dentro das formas e fazer com que se obtenha um resultado mais rápido nesse sentido. Mas como é um material que você produz, algumas imperfeições vai acontecer, elas vão aparecer. E aí é que vai de você, claro, profissional, e do seu cliente de entender que é um material, eu vou colocar dessa forma, mas talvez não seja esse o termo, material mais orgânico, não é um material industrializado, não é um porcelanato, não é um material que vem pronto da indústria e as imperfeições vão aparecer. E é importante que você diga isso para o seu cliente, porque se você assim não o fizer, você certamente vai ter problema de insatisfação por parte do seu cliente, e aí realmente vai ser, digamos, um desgosto generalizado e, enfim, uma confusão que você pode evitar. Tá? Agora eu vou levantar um outro aspecto que também é fundamental, e aí a gente já falando um pouquinho da residência DL, que é a questão da paginação. Isso é uma coisa assim, cara, que vocês têm que tomar um cuidado redobrado, porque as formas metálicas têm um padrão, então a gente tem que utilizar essas formas metálicas e aproveitá-las da melhor maneira possível, porque qual que é o grande gargalo quando a gente fala dessas estruturas metálicas e da utilização dessas formas no canteiro de obras? É porque você aluga essas formas. Essas formas são alugadas e elas ficam na obra durante um tempo muito grande. E se você não tem uma logística e uma ordem coerente, racional da paginação, da montagem, da desforma, do deslocamento dessas formas, da reutilização delas em determinados momentos, se você não tem uma logística bem feita, você vai tomar um prejuízo gigantesco dentro da obra. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a paginação que eu falei para vocês, que é muito importante dentro dessa questão do projeto propriamente dito. Se vocês observarem, do ponto de vista da estrutura, a gente tem essas bases, né, as duas bases em concreto, que é o nosso embasamento, que na verdade acaba absorvendo todo o pavimento superior, que é em estrutura metálica. E a gente tem, evidentemente, uns pontos de apoio, ou seja, que sustentam realmente toda a nossa estrutura, que são localizados bem próximo dessas extremidades, e aí a gente tem, na verdade, essa grande empena de concreto. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro módulo que foi concretado é esse que vocês estão vendo aqui, né? Ele foi concretado, é onde realmente toda a carga do pavimento superior está localizada, e depois a gente tem essas empenas de concreto que na verdade não são estruturais, mas que seguem a paginação e a utilização das formas rigorosamente da maneira com que a gente imaginou. Então isso é muito legal vocês observarem, para a gente conseguir realmente ter esse cuidado redobrado quando a gente está falando das formas metálicas e da utilização delas no canteiro de obras. Outro aspecto que é importante vocês observarem, e aí, enfim, é legal vocês ficarem atentos, porque vou pegar esse exemplo que vai começar a ser concretado agora no final desse mês. Acho que tem algumas fotos que vocês vão poder ver as formas metálicas, né? A gente vai ver se insere aí para vocês no vídeo. E qual que é a relação? Então eu tenho essa empena de concreto que está aqui localizada nesse trecho, a minha paginação que vocês vão ver nesse sentido, e aí o grande desafio é a gente fazer a paginação vertical coincidir com a paginação da laje, que também é uma estrutura que a gente tem em concreto aparente na laje, e aí a gente tem que fazer com que a paginação vertical coincida com a mesma modulação que a gente tem no teto. Então são pequenos detalhes que realmente fazem toda a diferença. Agora, uma vez que a gente está falando em estruturas de concreto, nessas bases todas, elementos que são fundamentais, uma coisa que é legal também vocês perceberem que é o seguinte: toda a parte de instalação, descida de água pluvial, passagem de tubulações de dutos de ar-condicionado, enfim, tudo o que diz respeito às instalações, vocês têm que realmente discutir muito com os projetistas que fazem os projetos complementares, para que todas as decisões sejam tomadas em projeto, testadas em projeto, para que a gente não tenha grandes prejuízos no futuro. Até porque, uma vez concretada,
essas paredes e essas empenas, as dificuldades são sempre maior para a gente chegar num bom resultado nesse sentido. Então, tá aí uma dica importante para vocês ficarem atentos quando a gente fala das estruturas em concreto. Então, fiquem atentos em relação a essa questão. Então, a paginação, eu acho que a gente, de alguma maneira, conseguiu dar umas instruções mais genéricas e com as fotos vocês vão poder perceber. Então, todas essas bases, as vigas, enfim, essas paredes todas chegam e respeitam a modulação do fornecedor que disponibilizou para a gente essas formas. Então, a gente vai conseguir obter um resultado legal. A gente está trabalhando para isso. Às vezes, a gente recomenda também, antes de vocês partirem para a concretagem, coisa muito simples de ser feita, que não tem nenhum custo significativo na obra, é pedir para o teu engenheiro responsável pela obra fazer um protótipo. Pega lá uma forma, pede para ele lançar o concreto, vê a tonalidade, vê como é que está sendo feito, e a partir do momento em que você tem a desforma se identifica que o concreto está na tonalidade que você quer, do jeito que você pensou, você vai e joga para os demais elementos estruturais do teu projeto e a gente consegue chegar num resultado muito legal. Então essa é uma dica importante para vocês. Beleza, agora vamos falar um pouquinho, né, já que a gente está abordando essa questão dessas estratégias projetuais, ou seja, das estruturas metálicas. E por que é que a gente decidiu realmente trabalhar com um sistema misto? Porque, como eu disse, a gente queria realmente trazer esse aspecto, né, de contraposição desses dois elementos, então o concreto e o aço, um trazendo um pouco mais de peso e rigor para o nosso projeto e o aço trazendo realmente a leveza necessária. E aí a gente vai trabalhar nas nossas estruturas metálicas, ou seja, qual que é a grande vantagem que a gente vai adotar ou qual que essa vantagem que vai trazer para a gente na obra? É uma agilidade de execução gigantesca, sobretudo no que diz respeito à superestrutura, né? Então as estruturas metálicas, as vigas, etc. e tudo mais, elas vão ser montadas rapidamente. A gente acredita que no máximo aqui em 30 dias a gente já vai estar com toda essa estrutura montada e a gente vai fazer o compromisso de registrar essa montagem e ir compartilhando com vocês. Então a gente tem aí, na verdade, são módulos de 5 metros que vocês estão identificando. Essas vigas superiores, na verdade, são umas vigas invertidas. A gente tem elas aqui nesse pavimento, ou seja, na cobertura e no pavimento, na laje do primeiro pavimento. Então a gente praticamente estrutura, né, ou seja, a relação desse sistema construtivo como se fosse uma grande gaiola, se a gente pode colocar dessa maneira, né? Uma grande estrutura metálica que envolve praticamente, né, todos os ambientes que estão localizados no pavimento superior, que é destinado exclusivamente para os dormitórios, enfim, os quartos, a área íntima da casa. E aí vocês vão observar, e isso é muito legal a gente também abordar, em função desse vão, né? A gente tem um vão aqui, ó, dá para a gente perceber direitinho que são 5 metros, né? Que vocês conseguem observar em função dessa modulação das vigas invertidas. A gente tem um vão de 15 metros, né? E que a gente está vencendo para poder localizar ali embaixo a garagem, enfim, esse acesso principal. Num determinado momento, a gente estava estudando as alternativas estruturais e a gente acreditou que uma alternativa, uma solução que também poderia ser aplicada para cá seriam as vigas Virandel, né? A gente imaginou que a gente não teria essas vigas, né? Ou seja, as diagonais que estruturam nesse sentido, só as marcações verticais. Então, era uma solução, a gente cogitou, a gente tem a modelagem dela, a gente passou para o nosso engenheiro calculista para ele também considerar essa hipótese do ponto de vista da solução. Seria uma coisa, talvez, que expressasse um pouco mais de rigor, né, de cadência na composição. A estrutura para a gente é sempre um elemento fundamental, porque ela vai trazer esse ritmo na composição e vocês vão, inclusive, poder observar, né, que existe uma relação. Então, tem 1, 2, 3 quartos e a suíte principal. E esse ritmo, né, a gente tem as alvenarias que também estão recuadas, estão dentro, alvenaria, esquadria, enfim, elas estão dentro e então essa estrutura não traz nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista dos encontros que a gente identifica nesse projeto. E a ventilação dos banheiros a gente sempre trabalha, quase sempre, com as zenitais, enfim, as clarabóias,
para poder trazer luz e também ventilação para esses espaços. Enfim, mas voltando à questão da estrutura metálica, né, a alternativa do Vierendeel que a gente pensou, a gente acreditou que seria uma solução legal, mas quando a gente chegou a fazer um comparativo entre as duas, a gente percebeu que, na verdade, a primeira alternativa, né, ou seja, que seriam essas vigas treliçadas, essas grandes treliças, ela se tornava muito mais interessante do ponto de vista econômico que a outra alternativa, né, do ponto de vista, enfim, a outra alternativa das vigas Vierendeel, porque o consumo de aço, né, ou seja, as toneladas, né, ao final, a gente consumiria muito mais aço com a segunda alternativa do que com a primeira. E foi então que a gente partiu para definitivamente trabalhar com essas treliças. E aí, qual que é a grande vantagem? Eu comentei com vocês a agilidade na construção. Qual que é a grande desvantagem? É a precisão. Por um lado ela é interessante, mas por outro realmente ela vai demandar da gente uma atenção, eu diria, triplicada. Primeiro, para poder locar, né, ou seja, essas estruturas de apoio na posição correta, quando for concretar as esperas para poder receber a estrutura metálica, isso precisa ser feito com muito critério, com muito rigor. E aí, quando a gente vai para a arquitetura propriamente dita, um aspecto que para a gente é sempre muito claro é que, cara, as estruturas metálicas elas vão demandar um detalhamento muito maior, né? Os encontros, as junções, as esquadrias, como é que eu vou fazer essas conexões das estruturas metálicas com as esquadrias, eu vou criar estruturas auxiliares para poder de alguma maneira fazer com que esses encaixes sejam melhores, as relações entre piso, encontro, vigas, etc. A minha laje está no nível das minhas vigas principais ou no nível inferior, então tem uma engenharia do ponto de vista da logística e do detalhamento que vai demandar da gente uma atenção triplicada para a gente conseguir conquistar um resultado muito próximo daquele que a gente gostaria de obter. E, claro, é um desafio, e como todo desafio, a gente tem que mergulhar para obter a solução mais coerente possível. Então, só voltando um pouquinho, né, ou seja, em relação a essa questão da própria definição de partido, então a gente orientou para esse lado que vocês estão vendo, embora seja o vizinho, mas tem uma vegetação muito grande localizada nesse ponto que vocês estão identificando aqui e que de alguma maneira resguarda a privacidade. Daí então a intenção de orientar os quartos para essa área, né? A gente tem uma área verde muito generosa nesse ponto e no sentido contrário a gente tem uma área de circulação, é onde a gente vai ter acesso aos quartos, né? Às suítes da casa, e é um pouco noroeste, então a gente jogou realmente uma área de circulação onde a permanência não é tão prolongada assim, evidentemente com a possibilidade de abrir as esquadrias para poder fazer com que haja uma ventilação cruzada e a gente tenha um pouco mais de conforto térmico nessas áreas e nesses ambientes. Então a gente localizou aqui os quartos, as suítes, né? Ou seja, dos filhos, e a suíte principal, a gente trouxe esse elemento, né, que tem esse avanço, né? Ele praticamente se lança por sobre um dos módulos em concreto e tem um balanço de aproximadamente cerca de 7,5 metros, e a gente consegue ver as diagonais que estruturam esses balanços todos, para a gente obter ainda mais aquele aspecto que eu comentei com vocês no início, que era a leveza, a sutileza, né, e fazer com que essa estrutura metálica repousasse de maneira delicada nesse embasamento em concreto. E aí a gente vai conseguir trazer, né, ou seja, esse balanço, resguardar esse espaço inferior que vocês estão vendo aqui, é justamente a área social, onde a gente tem a sala, a cozinha integrada, enfim, e que também cria, né, embaixo dessa área do balanço uma área de permanência, uma área externa que realmente vai estar integrada nesses elementos. Então a gente trouxe todas essas questões aqui, talvez vocês consigam ver sutilmente, tem uma escada, mas a gente achou por bem que ela deveria estar dentro do corpo da edificação, ou seja, conectando esses dois módulos para a gente liberar cada vez mais e ter essa percepção de uma permeabilidade visual cada vez maior nesse projeto. E não está na maquete, mas vocês poderiam eventualmente estar perguntando, poxa, mas onde é que está o reservatório de água, os elementos de boiler, etc. e tudo mais. A gente criou bem nesse trecho
uma torre, né? Enfim, um castelo, onde a gente consolidou todas essas questões de infraestrutura. E é um elemento vertical que dá uma contraposição também bem interessante em relação a todo esse projeto que tem, na verdade, uma relação muito horizontal. E como o quarto está localizado do casal nessa ponta, a gente trouxe realmente para a melhor vista junto à área de preservação e, enfim, a gente conseguiu obter um resultado legal nesse sentido. E ali a piscina que fecha toda essa questão da estrutura, toda essa questão que a gente está trazendo para vocês. Então, a gente falou aqui sobre essas estratégias, sobre os aspectos, né? Ou seja, vinculando um pouquinho o que a gente já apresentou para vocês no episódio número 1, que foi a questão da topografia, da implantação, e aí a gente trouxe para vocês esses outros elementos que foram extremamente decisivos para chegar nessa solução, né? O embasamento em concreto, as estruturas em concreto e as estruturas metálicas que compõem todo o conjunto. Então essa é a ideia, está aí, enfim, de uma maneira muito clara, transparente, para vocês entenderem como é que foi o nosso raciocínio, como é que foi o nosso pensamento para chegar nessa solução que a gente está apresentando para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente, para saber se está no caminho certo, é importante que vocês comentem, que vocês compartilhem, cliquem no sininho e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço!